Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Eu sou a professora Alexandra Manger e nessa aula falarei sobre as marcas tipográficas que trazem informações ao leitor sem usar palavras, ou seja, você irá reconhecer símbolos e imagens e entender o que elas querem dizer, enquanto as palavras-chave irão te ajudar a prever sobre o assunto do texto. Aplique o que aprendeu resolvendo os exercícios que você verá ao final da aula. Olá, aluno Unifaciar! Seja bem-vindo à aula sobre Typography Marks, Keywords and Prediction. Nessa aula, apresentarei outros recursos facilitadores para a leitura em língua inglesa, como observar o título e subtítulo, as marcas tipográficas, as palavras-chave, ilustrações, tabelas e quadros, símbolos, numerais, imagens, enfim, elementos que irão te auxiliar a prever o que o texto quer transmitir. Bons estudos! Quando se pretende realizar alguma leitura de texto em língua estrangeira, o conhecimento mínimo dela se faz necessário. Pois se você ainda não tem vocabulário e desconhece as regras básicas de gramática inglesa, fica difícil essa leitura, que dependerá exclusivamente da consulta ao dicionário. Contudo, se você já adquiriu e ainda adquire vocabulário, estando em contato com a língua por meio de filmes e música, por exemplo, aí poderá ter mais sucesso em sua leitura de texto em língua inglesa, desde que associados também a um estudo da sua gramática. Desse modo, a partir de um conhecimento prévio do idioma e pelo menos do básico da gramática inglesa, você poderá partir para a estratégia de leitura em língua inglesa. Aqui eu trouxe essa citação dessa autora, porque a leitura em inglês requer, obviamente, certo conhecimento dessa língua. Existem algumas maneiras de ler que são mais conhecidas e mais fáceis de serem reconhecidas, por serem mais frequentemente utilizadas. Essas maneiras são usadas de acordo com o tipo de leitura que queremos fazer. Então, a esse respeito da leitura, nós estudamos em aulas anteriores que você pode realizar uma leitura por entretenimento, é aquela leitura que você não tem um compromisso de entregar, de fazer algum teste, por exemplo, e ter a leitura por necessidade, que aí teu foco é fazer aquela leitura para responder algum exame, algum teste, enfim, fazer algum trabalho. Então, uma questão bem importante nesse conhecimento prévio, que é importante você compreender, é que as estratégias elas servem para ajudar o leitor a reter, avaliar e organizar as informações que lê, selecionando apenas o que de fato importa naquele momento. Por isso que você deve recorrer às estratégias de leitura. Vamos então agora falar sobre o objetivo da leitura. Ressalto que as estratégias a serem utilizadas também dependem do tipo de leitura que irá realizar, se é por prazer ou necessidade, se precisa encontrar resposta de um teste ou se é uma leitura para entretenimento. Então, primeiro nós falamos sobre o conhecimento prévio, que é muito importante, porque eu não posso dizer para você que se você não souber nada de inglês, você vai conseguir ler um texto ou até mesmo aplicar as estratégias. Não irá conseguir. Porque se você depender única e exclusivamente do dicionário, você vai levar muito tempo. É importante que você tenha um vocabulário prévio, tenha um conhecimento prévio da gramática da língua inglesa. Até para que você possa cumprir esse objetivo de leitura. Então, é preciso ter foco em seu objetivo da leitura, já que é crucial para o endereçamento das estratégias, que podem ser de predição, inferência, skimming e scanning. Skimming e scanning nós já estudamos e nessa aula nós vamos ver sobre predição e inferência também. Então, em aulas anteriores você aprendeu a usar as técnicas do uso do dicionário, do skimming, scanning. Hoje aprenderá a fazer a leitura verificando os elementos não verbais, a predição e a inferência.
Tendo em vista as opções de estratégia, a escolha por uma delas como meio facilitador fica por sua conta. Porém, você deve considerar que pode mesclar as técnicas, ou seja, você pode misturar as estratégias, a fim de facilitar a leitura do texto. Para concluir esse assunto, independente do objetivo da leitura, preste muita atenção, pois aprender a usar essas técnicas te ajudará a compreender textos em qualquer idioma. Então vamos agora saber a respeito de como escolher a estratégia. Ter conhecimento prévio do idioma e das principais regras gramaticais, bem como ter definido o objetivo de leitura, são elementos importantes. Entretanto, a escolha da estratégia também será determinante para que a sua leitura seja bem-sucedida. Pois, saber quais são e como funcionam as estratégias de leitura não será suficiente se o leitor não souber como e quando usá-las. As estratégias por si só não garantem a compreensão. Elas são apenas ferramentas que, se utilizadas corretamente, poderão facilitar o trabalho do leitor. A seguir, você conhecerá outras técnicas que facilitam a compreensão do texto, mesmo antes de iniciar a leitura, na qual você obterá informações que precisa observando os elementos não verbais. Então vamos agora aos elementos não verbais que dizem muita coisa antes de você ler um texto. Um texto, seja em português ou em língua estrangeira, sempre apresenta algum elemento não verbal, isto é, que não é representado por letras ou palavras. Nesse sentido, é importante observá-los, pois eles são relevantes pelo fato de serem usados para marcar ou reforçar alguma informação. Desse modo, a sua leitura pode ser conduzida pelos elementos não verbais, conforme pontua Bonamin. Ela pontua que é importante que o leitor se guie também pelas informações não verbais, tais como figuras, quadros, tabelas, palavras-chave, ou seja, itens linguísticos que remetem ao assunto do contexto e também pelos cognatos. Lembrando que cognatos são aquelas palavras parecidas com o português. Por exemplo, apresentation, apresentação. Na verdade, desculpe, é presentation, não é apresentation, tá? É presentation. Vamos agora observar alguns elementos que devem ser observados ao realizar uma leitura em língua inglesa. A seguir, mostrarei os elementos não verbais que são importantes, pois auxiliam a identificar o assunto do texto, bem como ir direto ao tema que nos interessa. Segundo Bonamin, os elementos não verbais são conhecidos também como dicas tipográficas ou evidências. Observe a figura a seguir. Nessa figura, eu trouxe alguns dos elementos não verbais. Então, é o título, que ele sugere a ideia geral do texto, fotos, imagens, gráficos, tabelas, elas auxiliam na visualização do texto. Números é o que é mais fácil de identificar no texto em língua inglesa. Subtítulos, eles dividem o assunto principal em partes. As palavras que estão em negrito, itálico, sublinhadas, ou seja, que tem algum destaque desse tipo, elas sinalizam a importância daquela palavra no texto como um todo. E os parágrafos, a disposição dos parágrafos, eles mostram a sequência do pensamento e das ideias do autor. Então, esses são elementos não verbais que são importantes você analisar. Então, agora vamos ao título e subtítulo. Como vimos na figura acima, o título traz ou sugere o assunto geral do que será abordado no texto, enquanto o subtítulo divide os assuntos do tema principal. Observe os títulos abaixo e verifique se consegue compreendê-los sem usar o dicionário. Eu trouxe aqui 3 imagens com 3 títulos e gostaria de ver com vocês se você consegue traduzir ou compreender do que se trata o assunto só olhando sem verificar, sem consultar o dicionário. The world will change now. The Martians have come at last. Armstrong walks on the moon. Então, aqui no primeiro, The world will change now, o mundo mudará agora.
The Martians have come at last. Os marcianos estão vindo, estão mais perto. Podemos fazer uma tradução assim. Armstrong walks on the moon, dizendo que esse astronauta, o Louis Armstrong, ele caminha na Lua. Naquela época era caminha porque foi um jornal da época. Tá? Então, aqui eu só trouxe esses exemplos para verificar se você consegue traduzir isso com facilidade. Vamos agora às palavras-chave, as keywords. Bonamy explica que, quando uma palavra aparece repetidamente em um texto, muito provavelmente ela está ligada à ideia principal da produção textual. Ou seja, se repete demais, está ligada ao assunto principal do texto. Elas são consideradas palavras-chave, especialmente as palavras de conteúdo como verbo, adjetivo, substantivo e advérbio, e que nos levam ao assunto geral pela repetição, fazendo a relação entre a unidade e o todo. Agora tem outro autor, o Jenner, ele explica que quando se trata de escolher e identificar as palavras-chave, a escolha não pode ser aleatória, pois, às vezes, simplesmente procurar por uma palavra que tenha diretamente relação com o título do texto pode não ser tão eficaz caso o que lhe interessa não seja o assunto principal. Então, fica essa dica. Esse mesmo autor, ele aconselha ainda a fazer uma lista de palavras-chave, a identificar, escolher as mais importantes, que vão de encontro ao que você quer descobrir, eliminar as demais, traduzir corretamente as palavras restantes, para então passar a buscá-las no texto. Contudo, se ainda assim você tiver dificuldades, a sugestão é que você faça perguntas a respeito do que você quer descobrir. Desse modo, a partir das respostas, você listará as keywords. Certo? Agora vamos falar sobre as marcas tipográficas. Essa figura expressa as marcas tipográficas, como você pode ver, ponto de exclamação, 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula, ponto final, asterisco, aspas, uma só apóstrofo, na verdade. E esses outros símbolos também são consideradas marcas tipográficas. Talvez você não saiba, mas as marcas tipográficas podem dizer muito a respeito de um texto, independente do idioma, pois elas servem para, como o próprio nome diz, marcar, destacar, ressaltar uma ideia. Desse modo, quando em sua leitura você visualizar uma palavra ou uma expressão em negrito, itálico, sublinhado, significa que tem alguma importância. Então, nessa aula, eu busco ilustrar para vocês que certos elementos eles estão em locais estratégicos, a fim de dar sentido àquele texto e, junto a outros elementos e estratégias de leitura, é possível compreender um texto em língua inglesa. Vamos agora às ilustrações, imagens e fotos que você pode encontrar no seu texto em língua inglesa. Este recurso é o que primeiramente chama a atenção. Por isso, se no texto que você está lendo tiver uma ilustração, imagem ou foto, busque focar o seu olhar nela e tente abstrair o máximo de informação dela. Observando cuidadosamente e a partir dessa observação, será possível prever o assunto daquele texto. Vamos agora à predição, dedução e inferência. A dedução, predição e inferência são elementos indispensáveis a qualquer leitura em língua estrangeira e está ligada diretamente ao seu conhecimento prévio do idioma e principalmente à sua bagagem cultural, conhecimentos gerais e hábitos de leitura. Talvez você esteja se perguntando, como alcançar essa bagagem cultural acerca do idioma? Pense comigo, você precisa estar inserido no ambiente onde circula o idioma, mas como fazer isso se você mora no Brasil? Para isso, a pessoa que não pode estar no país de origem do idioma, mas deseja estar imerso na cultura e costumes de determinada língua estrangeira, deve buscar assistir diversos conteúdos na TV, ler jornais e revistas, ir ao cinema, isto é, deixar-se envolver por atividades que agreguem conhecimento acerca do idioma. Desse modo, com o passar do tempo, se você fizer disso uma prática contínua,
terá uma bagagem de conhecimentos gerais mais ampla, e isso vale também para a língua portuguesa. Afinal, conforme afirma Jenner, referências prévias são importantíssimas para a compreensão do mundo. Quanto mais você as tiver, mais ampla será a sua capacidade de leitura do seu entorno. Então, isso não serve só para a língua inglesa, como eu disse, serve para qualquer idioma, inclusive, e especialmente para a língua portuguesa. Então, aqui nessa imagem eu trouxe a diferença de prever, deduzir e inferir, sendo que deduzir e inferir elas não são sinônimas, mas é como se fosse uma filha da outra, por exemplo. Prever é supor a partir de conhecimentos pré-existentes, ou seja, aquele conhecimento que você já tem, que você adquiriu anteriormente. Deduzir é concluir utilizando o raciocínio lógico. Inferir também é deduzir e concluir a partir do raciocínio lógico. Então, não sei se você lembra dos títulos de jornais que eu mencionei no capítulo 2, que vocês viram. E que a partir do título você previa do que se tratava o assunto. Ressalto que essa capacidade de previsão também está ligada à sua bagagem cultural e conhecimentos gerais, ou seja, as suas referências prévias, e quanto mais as tiver, melhor será a sua compreensão da leitura em língua inglesa. Ressalto que a eficiência dessas técnicas, dedução, previsão e inferência, elas vêm com a prática, tá? Não é de uma hora para outra. Então, vamos praticar aqui com um texto que eu trouxe. Immigrants. In Brazil, there are immigrants from many different countries. There are people from Asia, Europe, and Africa. These immigrants came to Brazil in different times, under different circumstances, and for different reasons. But now, their descendants are all Brazilians. In the USA, there are people from many different countries too. There are people whose ancestors came from Africa, so they call it African American, who were slaves brought by force. In the 19th century, many immigrants arrived from Europe, especially Italians and Irish people. They left their home countries because they didn't have jobs, or yet because they didn't have freedom of religion there. They were looking for a better place to live and raise their children. The United Kingdom received many immigrants from the Commonwealth, especially from India and Pakistan. In the 50s and 60s, nessas épocas. The Commonwealth is an organization of about 50 independent countries which have some sort of special cultural, historical, and political relation with UK. Some country members are Scotland, Australia, and Canada. Nowadays, many countries, mainly the rich ones, have stricter regulations to prevent foreigners from going to live there. In order to live a citizen in the US, for example, you must be married to an American or British citizen. Então, a partir dessa leitura, o que você conseguiu compreender sem utilizar o dicionário? Então, vamos ver. Nós já aprendemos várias técnicas que eu trouxe novamente aqui para relembrar vocês. Eu tenho mais um texto aqui, que eu quero que esse texto aqui de Immigrants e o próximo que eu tenho aqui, How to Choose Your Profession, você utilize, aqui onde eu coloquei recapitulando as estratégias de leitura, você utiliza essas técnicas. Relembrar você das aulas anteriores sobre skimming e scanning, em que você corre os olhos sobre o texto para descobrir o assunto, você corre os olhos sobre o texto para localizar alguma informação específica, você lê o texto completo para ter um entendimento geral, você lê partes do texto para localizar informações específicas. Então, você vê qual é o seu objetivo, se encaixa aqui para fazer a sua leitura. Então, por exemplo, se você achou muito difícil e compreender o texto, os dois textos acima, lembre que ao longo das nossas aulas você aprendeu alguma estratégia de leitura em língua inglesa. Então, vamos relembrar as principais, depois eu volto ali no segundo texto com você. Tá, então, além do skimming e scanning, aqui eu tenho um resumo, que é observar as ilustrações, as fotos, os gráficos, tabelas, citações,
se tem algum destaque com negrito, itálico, sublinhado, se tem dados numéricos, se tem datas e nomes. Sempre procure entender o título e o subtítulo, que eles geralmente trazem um assunto principal. Você reconhecer que tipo de texto que é, se é uma matéria jornalística, se é uma narrativa, se é um texto dissertativo. É importante você identificar as palavras-chave, aquelas que são mais conhecidas, aquelas que são repetidas. As conhecidas que eu digo são os cognatos. E as repetidas, elas têm alguma função, e que quando são repetidas é porque também estão se relacionando ao assunto principal do texto. Também pense na informação que você procura, formule respostas, formule perguntas e confirme essas respostas na leitura do texto. Evite usar o dicionário, porque o dicionário ele vai demandar um certo tempo. Você pode utilizá-lo, sim, mas só para ver alguma coisa muito específica que realmente você tem muita dúvida, não para ver o texto todo. Então, aqui no final eu trouxe 5 Strategies for Good Readers, até para vocês exercitarem se vocês conseguem entender quais são as orientações aqui em inglês sobre 5 estratégias de leitura, tá? Então, são 5 estratégias que podem resumir o que você aprendeu sobre estratégia de leitura em língua inglesa. Então, first, predict, make guesses. Good readers make predictions which may be confirmed or not. If they are proved invalid, you make new predictions. This constant process helps you to learn. Então, o assunto principal aqui é que você deve fazer previsões a respeito do texto, tá? E se você tem dúvida, leia novamente o texto e faça novas previsões. Confirme ou não. A segunda, picture, form images. For good readers, the words and the ideas on the page produce mental images. It helps you understand what you read. Então, a partir do momento que você lê, você vai formando imagens na sua mente. Tá? Então, isso também te ajuda a fazer previsões também a respeito do seu texto. Relate. Draw comparisons. Compare your experience to the new information in the text. Helps you understand the new material. Então, faça relação com as suas experiências. Relacione o que você lê com aquilo que você já viveu. Correct. Find gaps in understanding. Às vezes a gente faz uma leitura e ficam algumas lacunas. Então, tente preencher essas lacunas com as informações do texto. Não deixe questões com dúvida. If you have questions, stop and solve the problem. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você deve parar e ler o texto até achar a resposta. Find solutions, not confusion. If necessary, go back to the previous page for clarification. Então, sempre dê a olhada, consulte o texto para tirar qualquer dúvida. Monitor. Check comprehension. Monitor your comprehension and try to resolve difficulties when they occur. Do not continue reading when you are confused. Então, não continue seu trabalho se você está com dúvida. Sempre cheque, sempre verifique a sua compreensão a respeito do assunto. Então, vamos ler vou ler para vocês o segundo texto, porque eu quero ver se vocês conseguem compreender e utilizar essas técnicas, essas estratégias de leitura nesses 2 textos. Veja qual estratégia você vai achar melhor para utilizar, se vai mesclar a estratégia, se vai usar uma estratégia só, mas para você compreender e faça essa autoanálise se você consegue fazer a leitura, compreender o assunto principal do texto, compreender talvez até todo o texto e usando o mínimo do dicionário possível. Se você não tem uma bagagem de vocabulário de língua inglesa, você vai ter que usar o dicionário, vai ser inevitável. Mas se você já tem algum conhecimento, vai ficar um pouco mais fácil, mas essa questão de utilizar as estratégias é uma coisa que tem que ser contínua, tá? Não vai ser de uma hora para outra que utilizou e já deu certo. Você tem que fazer isso continuamente, pegando outros textos na internet e tentando aplicar essas técnicas.
Então, aqui são dicas de como escolher a sua profissão. Então, você, acadêmico da Unifaciar, que escolheu esse curso deseja se formar nesse curso, então já vai ser essa a sua profissão. Então, aqui é para quem tem dúvida sobre a escolha da sua profissão. Que de repente você pode ajudar outras pessoas. Eu vou ler aqui em inglês para vocês e você tenta fazer a tradução, a leitura disso, para ver se você entende em português. In the past, it was quite easy to choose a profession. Today, it is more difficult because of three main reasons. There are more professionals available, career definitions are in constant change, people today have more expectation about their professions. 3 reasons. Men and women entering the workforce now expected to change their careers 3 or more times during their lives. So here are some steps to help you choose your career in more conscious manner. Então aqui ensina você a escolher sua carreira da maneira mais consciente possível. To have a better chance of getting a good job, what you have to do is. Então aqui ele vai dar dicas de como você pode escolher o seu emprego, sua profissão. O que você deve fazer? A. Consider what you like. Então, o que você deve considerar? O que você gosta. Think about what you really enjoy doing. This will help you understand your values, which is important when choosing a career. B. Identify your abilities. Abilities are skills and talents. A skill is something you learn, and a talent is something you are born with. Então, aqui ele apresenta uma diferença de habilidade e talento. Certo? C. Identify your preference. We all have preference which influence the way we function with others. It is relevant to identify this preference because it will help you to choose your profession. Então, suas preferências, quando você sabe suas preferências, elas têm influência sobre a sua escolha. Experiment. If you don't have any experience, talk to people and try to learn from them. Então, a experiência dos outros pode nos ajudar a entender aquilo que a gente quer para a nossa vida. Money is important, but it is not everything in life. If possible, try to choose a career in which you may grow. This may not be the one which pays you the best initial salary. Então, salário é importante, mas não é tudo. F. Become 110% committed. To grow, you have to be involved 110% in what you are doing or do something else. Adapt your lifestyle to your salary, not your expectation. Do not spend all your salary. Structure your lifestyle so you can always keep a part of your payment. To accumulate money, it is important to start saving early and to invest regularly. Então, você tem que adaptar o teu salário ao teu estilo de vida, não gastar mais do que você ganha. Basicamente, é isso. Study, have objective and face challenges. Always dedicate some time to study and have that great objective to achieve. If necessary, change or adapt to new conditions. Finally, face challenges. Então, quando a gente encara desafios, isso faz com que nós cresçamos e até criemos novos objetivos para alcançar, certo? Então, depois você vai dar uma lidinha nesse texto do Immigrants e How to Choose Your Profession, e depois você pode verificar como foi essa experiência com a leitura em estratégia em língua inglesa. Então, nós chegamos agora ao fim de mais uma aula, aluno Unifaciar, em que você aprendeu que as marcas tipográficas, as marcas tipográficas, as palavras-chave, ilustrações, gráficos, números, bem como a dedução, previsão e inferência, são elementos importantes que você deve utilizar ao ler um texto.
Mesmo sem realizar a leitura do texto, você consegue obter informações a respeito do assunto principal e secundário, observando os elementos não verbais. Lembre-se que independente da estratégia ou das estratégias que você escolher, é necessário ter um conhecimento prévio do idioma, conhecimentos gerais e bagagem cultural para que tenha uma leitura bem-sucedida. Desejo a vocês bons estudos. E aí, você achou difícil reconhecer as marcas tipográficas? E a partir delas conseguiu prever sobre o assunto do texto? Se você ainda tem dúvida, assista a videoaula quantas vezes for necessário. Você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma, como o e-book que traz o conteúdo que abordei na videoaula. Leia esse material com atenção, pois ao final da aula tem um questionário que foi elaborado em função do texto base que está no e-book. Para complementar os seus estudos, indiquei uma leitura. Espero que você aproveite o material disponível e que essa aula tenha agregado conhecimento e te ajude quando tiver dúvidas sobre o assunto. Obrigada por ter assistido até o final e desejo a você bons estudos.